As Três Idades da Vida Interior. Volume 1, parte 1. Páginas 236 a 241. Capítulo 14. As almas retardadas. A santificação de nossa alma está na união com Deus, uma união de fé, confiança e amor. Por isso, um dos principais meios de alcançar a santificação é o mais sublime dos atos da virtude religiosa e do culto cristão: a participação no sacrifício da Santa Missa. A Santa Missa deve ser, todas as manhãs, para todas as almas que buscam a vida interior, a fonte eminente da qual descem e jorram as graças de que tanto necessitamos ao longo do dia. Ela é uma fonte de luz e calor que, na ordem espiritual, é para a alma o que a aurora é para a natureza. Após a noite e o sono, símbolos da morte, quando o sol se levanta no horizonte, a luz inunda a terra e todas as coisas voltam à vida. Se compreendêssemos profundamente o valor infinito da missa diária, veríamos que ela é semelhante ao nascimento de um sol espiritual, que renova, conserva e aumenta em nós a vida da graça, que é o início da vida eterna. No entanto, com frequência, o hábito de assistir à missa, quando falta um espírito atento, se transforma em rotina. E por isso não colhemos do santo sacrifício o benefício que deveríamos colher. Assim, a missa deve ser o ato principal de cada dia. Na vida de um cristão, e especialmente na de um religioso, todos os outros atos não deveriam ser senão um acompanhamento desse momento, sobretudo os atos de piedade e os pequenos sacrifícios que devemos oferecer a Deus ao longo do dia. Os 3 pontos essenciais da Santa Missa. Abaixo exploraremos 3 aspectos fundamentais. 1. De onde vem o valor do sacrifício da missa? O valor do sacrifício da missa é baseado na entrega total de Cristo por amor à humanidade. Cada celebração da Eucaristia é uma atualização desse sacrifício eterno, representando a paixão, morte e ressurreição de Cristo, conforme descrito no Evangelho de São Lucas, Lucas 29:20. E tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. E depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós. 2. Os efeitos dependem de nossas disposições interiores. A eficácia espiritual da missa depende da atitude interior de cada um. Como no Evangelho de São Mateus, Mateus 5:8, Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Assim, é a pureza e sinceridade do nosso coração que nos permite receber as graças da Eucaristia com intensidade e profundidade. Quando participamos da missa com fé, amor e humildade, abrimos espaço em nosso interior para que Deus nos transforme. 3. Como devemos nos unir ao sacrifício eucarístico? Unir-se ao sacrifício da missa significa oferecer nossos próprios sacrifícios, esforços e intenções a Deus, junto com a oferta de Cristo. Como diz São Paulo na carta aos Romanos, Romanos 12:1, apresentai vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. A participação na missa é, assim, uma forma de nos oferecermos integralmente a Deus, renovando nossa aliança e disposição para viver segundo a sua vontade. Notas explicativas. Aurora. Neste contexto, a aurora representa o início de um novo dia, simbolizando o renascimento e a renovação espiritual que a missa oferece diariamente. Sacrifício eucarístico. Refere-se à celebração da Eucaristia, em que se revive o sacrifício de Cristo. É considerado o ponto mais alto do culto cristão e a forma mais completa de união com Deus através da comunhão. Vida da graça. Termo teológico que se refere à presença e à ação de Deus em nós, concedendo-nos uma vida que transcende a existência natural, orientada para a eternidade. A oblação sempre viva no coração de Cristo. A excelência do sacrifício da missa, conforme declarou o Concílio de Trento, provém do fato de que, em substância, é o mesmo sacrifício da cruz. Isso ocorre porque é o mesmo sacerdote que continua a oferecer-se por meio de seus ministros e a mesma vítima, verdadeiramente presente no altar, que se oferece de forma real. A única diferença está no modo de oferecer-se. Enquanto na cruz foi uma imolação cruenta, ou seja, com derramamento de sangue. Na missa a imolação é sacramental, pois há uma separação não física, mas sacramental, do corpo e do sangue do Salvador pela dupla consagração. Assim, o sangue de Jesus, sem ser fisicamente derramado, é derramado sacramentalmente. Essa imolação sacramental é um sinal da oblação interna de Jesus, a qual devemos nos unir. É também uma lembrança da imolação sangrenta no Calvário.
Embora seja apenas sacramental, essa imolação do Verbo de Deus feito carne é mais expressiva que a imolação cruenta do Cordeiro Pascal e de todas as vítimas do Antigo Testamento. De fato, um sinal ou símbolo obtém todo o seu valor da grandeza do que representa. Uma bandeira, ainda que feita de um tecido comum, tem para nós um valor que transcende sua matéria, pois evoca o amor à pátria. Da mesma forma, a imolação cruenta das vítimas no Antigo Testamento, uma figura distante do sacrifício da cruz, apenas indicava os sentimentos interiores dos sacerdotes e dos fiéis da antiga lei. Enquanto a imolação sacramental do Salvador em nossos altares exprime sobretudo a oblação interior, perene e sempre renovada, no coração de Cristo, que não cessa de interceder por nós. Essa oblação, que é como a alma do sacrifício da missa, possui um valor infinito, pois deriva sua virtude da pessoa divina do Verbo encarnado, o sacerdote principal e a vítima, cuja imolação se perpetua na forma sacramental. São João Crisóstomo escreveu: quando virdes no altar o ministro sagrado elevando ao céu a hóstia santa, não penseis que aquele homem é o verdadeiro sacerdote. Antes, elevando vossos pensamentos para além do que os sentidos veem, considerai a mão de Jesus invisivelmente estendida. O sacerdote que vemos com nossos olhos carnais não é capaz de compreender toda a profundidade deste mistério. Porém, acima de sua inteligência e vontade está a de Jesus, o verdadeiro e principal sacerdote. Ainda que o ministro sagrado nem sempre esteja plenamente atento, o sacerdote principal é infinitamente santo. E mesmo que o ministro, por melhor que seja, possa estar distraído ou ocupado com as cerimônias externas do sacrifício, sem atingir o sentido mais profundo, há alguém acima dele que jamais se distrai e oferece a Deus com pleno conhecimento e entendimento, uma adoração reparadora de valor infinito, uma súplica e uma ação de graças de amplitude ilimitada. Essa oblação interior, sempre viva no coração de Jesus Cristo, é verdadeiramente como a alma do sacrifício da missa. É a continuidade daquela outra oblação pela qual Jesus se ofereceu como vítima ao vir a este mundo e ao longo de sua vida na terra, especialmente na cruz. Enquanto o Salvador viveu na terra, essa oblação era meritória. Agora continua, mas sem o aspecto do mérito. Continua como uma adoração reparadora e súplica para nos aplicar os méritos que ele conquistou na cruz. Mesmo depois que a última missa for celebrada no fim do mundo e já não houver sacrifício propriamente dito, a oblação interior de Cristo ao Pai continuará, não como reparação e súplica, mas como adoração e ação de graças. Esse será o Santo, Santo, Santo Eterno, uma antecipação do culto que os bem-aventurados oferecem a Deus na eternidade. Notas explicativas. Concílio de Trento foi um importante concílio ecumênico da Igreja Católica, realizado entre 1545 e 1563, que reafirmou doutrinas centrais da fé católica, incluindo a compreensão do sacrifício da missa. Imolação refere-se ao ato de sacrificar, em especial em um contexto religioso, como a entrega da própria vida em favor de um propósito superior. Oblação significa uma oferta, especialmente em um contexto religioso. Aqui se refere à entrega total de Cristo a Deus Pai por amor à humanidade. Santo, Santo, Santo. O Sanctus é uma expressão de louvor a Deus que se refere à santidade divina, um eco da adoração eterna prestada a Deus pelos bem-aventurados e pelos anjos na eternidade. Se nos fosse concedido ver diretamente o amor que inspira essa oblação interna, que continua sem cessar no coração de Cristo, sempre vivo para interceder por nós, quão grande não seria nossa admiração? A beata Ângela de Foligno diz: não é que eu acredite, mas tenho a certeza absoluta de que, se uma alma visse e contemplasse um dos íntimos esplendores do sacramento do altar, ela logo arderia em chamas, pois teria visto o amor divino. Creio que aqueles que oferecem o sacrifício e os que assistem a ele deveriam meditar profundamente na verdade profunda deste mistério 3 vezes santo, na contemplação do qual deveríamos permanecer imóveis e absortos. Os efeitos do santo sacrifício da missa e como devemos assistir a ela. A oblação interior de Cristo Jesus, que é a essência do sacrifício eucarístico, tem os mesmos fins e efeitos que o sacrifício da cruz. No entanto, é importante que, entre esses efeitos, consideremos aqueles que se referem a Deus e aqueles que nos dizem respeito diretamente. Os efeitos da missa, que se dirigem imediatamente a Deus, como a adoração reparadora e a ação de graças,
são sempre produzidos infalível e plenamente com seu valor infinito, mesmo sem a nossa participação ativa, desde que a missa seja válida, ainda que seja celebrada por um sacerdote indigno. Assim, cada missa oferece a Deus uma adoração e uma ação de graças de valor ilimitado, devido à dignidade do sacerdote principal que a oferece e ao valor da vítima oferecida. Esta oblação agrada a Deus mais do que o quanto todos os pecados juntos poderiam desagradar-lhe. Nisso reside, em termos de satisfação, a essência do mistério da redenção. Quanto aos efeitos da missa que dependem de nós, eles se aplicam a nós apenas na medida de nossas disposições interiores. Por isso, a Santa Missa, como sacrifício propiciatório, concede por si mesma aos pecadores que não resistem a ela a graça atual que os inclina ao arrependimento e os move a confessar suas culpas. As palavras Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor, que tollis peccata mundi, parce nobis domine, inspiram nesses pecadores sentimentos de contrição, assim como aconteceu no Calvário com o bom ladrão. Isso se aplica especialmente aos pecadores que assistem à missa e àqueles por quem ela é oferecida. Notas explicativas. Mística italiana do século XIII, Angela di Foligno é conhecida por suas visões e escritos espirituais profundos. Ela escreveu sobre o amor divino e a importância da devoção eucarística. Sacrifício propiciatório refere-se ao ato de reconciliação entre Deus e a humanidade, por meio do qual são oferecidas expiações para o perdão dos pecados. Na missa, considera-se que o sacrifício de Cristo é renovado de maneira sacramental. O sacrifício da missa e seus efeitos para os fiéis. O sacrifício da missa, como sacrifício de satisfação, concede infalivelmente aos pecadores arrependidos o perdão de parte, ao menos das penas temporais devidas pelos seus pecados, conforme as disposições com que participam dela. É por isso que o Concílio de Trento afirma que o sacrifício eucarístico também pode ser oferecido para aliviar as penas das almas no purgatório. Finalmente, como sacrifício de intercessão ou súplica, a missa nos concede ex opere operato, pela própria realização do ato sacramental, todas as graças de que necessitamos para nossa santificação. Pois a oração de Jesus Cristo, que vive eternamente, continua a interceder em nosso favor, junto com as súplicas da Igreja, a esposa de nosso Divino Salvador. O efeito dessa dupla oração é proporcional ao fervor com que participamos, e aquele que se une a essas súplicas com boas disposições pode ter a certeza de obter para si e para as almas por quem intercede as graças mais abundantes. Santo Tomás e muitos outros teólogos ensinam que esses efeitos da missa, conforme dependem de nós, se manifestam em nossa vida na medida do nosso fervor. A razão é que a influência de uma causa universal não encontra limites, a não ser na capacidade do sujeito que a recebe. Assim como o sol ilumina e aquece igualmente tanto uma pessoa quanto 1000 que estejam reunidas numa praça, o sacrifício da missa, sendo substancialmente o mesmo que o sacrifício da cruz, é, em termos de reparação e súplica, uma fonte universal de graças de iluminação, atração e fortaleza. Sua influência sobre nós só é limitada pelas disposições e pelo fervor de quem a recebe. Dessa forma, uma única missa pode beneficiar tanto um grande número de pessoas quanto uma só, do mesmo modo que o sacrifício da cruz aproveitou ao bom ladrão como se fosse realizado apenas para ele. Assim como o sol ilumina 1 ou 1000, o poder desta fonte de calor e fervor espiritual que é a missa não é menos eficaz na ordem da graça. Quanto maior a fé, confiança, devoção e amor com que assistimos à missa, maiores são os frutos que ela produz nas almas. Isso nos ajuda a entender por que os santos, iluminados pelo Espírito Santo, prezaram tanto o santo sacrifício. Alguns, mesmo doentes ou impossibilitados, faziam-se levar até a igreja para assistirem à missa, pois sabiam que ela vale mais do que todos os tesouros do mundo. Santa Joana d'Arc, a caminho de Chinon, insistia com seus companheiros de armas para que assistissem diariamente à missa, e com insistência conseguiu convencê-los. Santa Germana Cousin sentia-se tão fortemente atraída pela igreja ao ouvir o sino que anunciava o santo sacrifício, que deixava suas ovelhas sob os cuidados dos anjos e corria para ouvir a missa. E jamais seu rebanho foi tão bem guardado. O santo cura d'Ars falava do valor da missa com tal convicção que fez com que todos, ou quase todos, seus paroquianos passassem a assisti-la diariamente.
Muitos outros santos derramavam lágrimas de amor ou entravam em êxtase durante o santo sacrifício. E alguns chegaram a ver, no lugar do celebrante, o próprio Nosso Senhor. Alguns, no momento da elevação do cálice, viram o sangue precioso derramar-se como se fosse se espalhar pelos braços do sacerdote e até pelo altar, enquanto anjos com cálices de ouro vinham recolhê-lo, como se fosse levá-lo a todos os lugares onde há homens para salvar. São Felipe Neri recebeu não poucas graças dessa natureza e ocultava-se para celebrar a missa, devido aos êxtases que frequentemente experimentava no altar. Notas, explica Rio de Trento. Realizado no século XVI, este concílio definiu muitos dos ensinamentos e doutrinas centrais da Igreja Católica, incluindo o papel do sacrifício eucarístico para a redenção e intercessão. Eis opere operato, expressão em latim que significa pela própria realização do ato, indicando que os sacramentos são eficazes pela ação sacramental em si, independentemente da santidade do ministro ou do fiel, desde que o participante tenha disposição. Santa Joana d'Arc, heroína e santa francesa, conhecida por sua forte fé e papel fundamental na história da França, frequentemente incentivava seus companheiros a buscarem a devoção eucarística. Santo Cura d'Ars. São João Maria Vianney, conhecido como Cura d'Ars, é celebrado pela Igreja Católica como padroeiro dos sacerdotes, por sua profunda devoção e dedicação ao povo. Como devemos nos unir ao santo sacrifício da missa? Pode-se aplicar a esta prática o que Santo Tomás de Aquino diz sobre a atenção durante a oração vocal. A atenção pode-se voltar às palavras, para pronunciá-las corretamente, ao sentido dessas palavras, ou ainda ao próprio objetivo da oração, que é Deus e aquilo pelo qual se ora. Esta última forma de atenção, que mesmo os mais simples e humildes podem ter, pode ser tão intensa que o espírito fica como que arrebatado em Deus e esquecido de todas as outras coisas. Do mesmo modo, para assistir à missa com fé, confiança, verdadeira devoção e amor, podemos acompanhá-la de diferentes formas. Podemos prestar atenção às orações litúrgicas, tão belas e repletas de unção, elevação e simplicidade. Ou podemos meditar sobre a paixão e morte do Salvador, imaginando-nos aos pés da cruz, ao lado de Maria, João e das santas mulheres. Outra maneira é cumprir, em união com Jesus, os 4 deveres que temos para com Deus e que são os objetivos do sacrifício: adoração, reparação, súplica e ação de graças. Mesmo rezando o rosário, por exemplo, a participação na missa já é benéfica. Também podemos, e com grande proveito, como fazia Santa Joana de Chantal e outros santos, continuar durante a missa uma meditação pessoal, especialmente se nos inspira grande amor a Deus, como São João, que repousava no coração do Divino Mestre durante a última ceia. Qualquer que seja a maneira pela qual participamos da Santa Missa, há um aspecto fundamental que devemos observar. Devemos nos unir intimamente à oferenda do Salvador, o sacerdote principal deste sacrifício, e oferecer junto com ele a ele mesmo ao Pai Eterno, lembrando que esta oferenda agrada a Deus mais do que qualquer pecado possa ofendê-lo. Também devemos nos oferecer a nós mesmos com cada vez mais afeto e apresentar ao Senhor nossas dores e contrariedades, passadas, presentes e futuras. Assim diz o sacerdote no ofertório: In spiritu humilitatis et in animo contrito suscipiamur a te, Domine. Com espírito humilde e coração contrito, suplicamos, Senhor, que nos acolhas em ti. No livro Imitação de Cristo, o autor desenvolve esse tema. Voz de Cristo, assim como eu me ofereci ao Pai por teus pecados, com vontade, estendendo as mãos na cruz, de corpo despido, sem nada que não fosse sacrificado para aplacar a Deus, assim também tu, o mais devotamente possível, deves oferecer-te de toda vontade a mim como um sacrifício puro e santo em cada missa, com todas as tuas forças e desejos. Não quero os teus dons, mas quero a ti mesmo. Mas se tu permaneces em ti mesmo e não te ofereces plenamente à minha vontade, a oferenda não é completa, nem a nossa união será perfeita. Desejo oferecer-me a ti de boa vontade, como servo eterno, em serviço e sacrifício de louvor perpétuo. Recebe-me neste santo sacrifício do teu precioso corpo. Ofereço-te também todas as minhas boas obras, embora imperfeitas e poucas, para que as emendes e santifiques, tornando-as agradáveis e aceitáveis a ti. Também ofereço todos os santos desejos das almas devotas e orações por todos aqueles que me são caros.
Ofereço-te estas orações e sacrifícios por aqueles que de alguma forma me ofenderam ou injuriaram, e por todos aqueles que um dia eu ofendi, contrariei ou escandalizei, seja por ignorância ou intencionalmente, para que perdoes as ofensas que causamos uns aos outros. Torna-nos dignos de tua graça e capacita-nos para alcançar a vida eterna. Assim compreendida, a missa torna-se uma fonte fecunda de santificação e de graças renovadas. Por meio dela, a cada dia, pode-se realizar em nós a súplica de nosso Senhor. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e o mundo saiba que me enviaste e que os amaste como me amaste. A visita ao Santíssimo Sacramento deve nos lembrar da missa da manhã, e devemos meditar que, embora não seja propriamente um sacrifício, Jesus, que está realmente presente no tabernáculo, continua adorando, suplicando e agradecendo. Em qualquer momento do dia, deveríamos nos unir a esta oferenda do Salvador, como expressa a oração ao coração eucarístico. Ele espera pacientemente por nós e está sempre disposto a nos ouvir. É um centro de graças renovadas, refúgio da vida escondida e mestre dos segredos da união divina. Perto do tabernáculo, devemos calar para ouvi-lo e nos afastar de nós mesmos para nos perdermos nele. Notas explicativas. Santo Tomás de Aquino, importante teólogo católico que destacou a importância da atenção e da intenção na oração, tanto na forma como se dirige a Deus, quanto na devoção. Imitação de Cristo. Obra mística medieval atribuída a Tomás de Kempis, orienta a vida cristã por meio da devoção e do exemplo de Cristo, especialmente em temas de humildade e oferta. Ex opere operato, termo latino que indica a eficácia dos sacramentos em si, independentemente do mérito do ministro ou dos participantes, desde que cumpram a forma e a intenção corretas. Santa Joana de Chantal, fundadora da Ordem da Visitação, era conhecida por sua devoção, especialmente durante a missa, e um exemplo de vida de oração e amor a Deus. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.